Fala pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 21 de julho de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, alta hoje de 1,83%, uma alta expressiva. Vocês veem aqui o OBV, que havia apontado para baixo, havia dado uma escorregada dessa consolidação, hoje deu uma boa retomada. O candle que deixou hoje um candle expressivo também, eu tinha aqui esse canal nesse ponto, praticamente rompeu, ele já superando com força. Em relação ao volume acima da média, então o volume deu uma melhorada, havia tido alguns dias aí com o volume um pouco mais baixo. E aqui superou tanto a média de 9 quanto a média de 20, então um movimento forte. Pelo semanal, segurou justamente nessa região aqui da média de 9, havia tido toque. Essa semana superou o candle da semana passada, então um movimento que também demonstra força. E agora, com esse dia de hoje, principalmente pelo semanal, já mostra que talvez venha aqui nesse 122.700 testar novamente essa resistência. Tá? Então, foi um movimento um pouco mais forte. Pelo semanal, vocês veem que vinha aqui nesse sentido, praticamente tudo igual. E hoje aqui um candle que engolfou aqui as últimas 4 semanas. Então vocês veem que os últimos 4 candles estão aqui dentro, principalmente o corpo dos candles, em relação às sombras ainda faltaria um pouco, mas candle forte, candle que demonstra aqui uma força compradora expressiva. Em relação ao Ibovespa hoje alta de 1,81%, um movimento forte aqui, rompendo também aqui esse canal. Então eu havia comentado que para romper seria necessário um movimento um pouco mais forte, um movimento com volume, então ocorreu isso hoje. E assim como o índice futuro, provavelmente venha testar aqui o topo, venha testar essa resistência. Aqui no Ibovespa estaria próximo aos 120.600. 400 pontos para cima. Seria 120.600, 700 seria próximo tanto a esse topo aqui quanto a este, Então, um movimento forte, pelo semanal também, um candle engolfando várias outras semanas. Em relação aos ativos, JBS é um ativo que hoje subiu um pouco, venho acompanhando aqui esse ativo principalmente para verificar como é que vai se portar o preço caso venha próximo a essa região, caso venha tentar fechar o gap. Hoje deu uma reagida. É um ativo que o volume caiu nesses últimos dias um pouco, também nada muito expressivo. O OBV deu uma escorregada, então o OBV de JBS está abaixo aqui desse ponto. Então temos uma divergência aqui entre o OBV e o preço do ativo, mas aqui sem sinal de venda ainda. Um sinal que daria seria em relação ao Joe de Nápoles, mas não confirmou, não chegou a... Na verdade, confirmou e estopou, que seria aqui, nesse ponto. Seria um topo, um fundo, um topo abaixo do anterior, perdeu aqui o candle abaixo da média de 3, chegou a andar bem no dia depois um gapzão para cima. Então, sem operação de venda por enquanto em JBS. Marfrig é um ativo que tem brigado aqui nessa região. Nesse ponto aqui, é a região desse fundo aqui anterior, que pode dar uma segurada aqui nesse ponto. O OBV não está tão feio quanto o de JBS, nem o de BRFS, que também é do mesmo setor, um pouco mais feio. Mas tem brigado aqui, para mim, um ponto interessante para pensar numa operação seria que próximo aos R$ 7,08. Deixa eu ver se seria aqui. Seria aqui nesse ponto, quando fez aqui essa confirmação do pivô. Então fez esse movimento, rompeu, depois fez até um pullback aqui. Então, nesse ponto aqui pode deixar a operação interessante, mas os pontos mais interessantes ainda, aqui no fundo, nessa figura gráfica, R$ 6,15, ou quando houver a superação aqui desse 7,62. Comprando hoje, não seria muito interessante porque ainda vai testar essa resistência. Então, 4% para cima, o stop seria um pouco mais aqui para baixo, 3,25%, então muito parelho, não tem uma simetria muito boa. Próximo ativo, Anim3, um ativo que hoje subiu 4,29%. É um ativo que tem um trap de venda ativado no semanal e ativou também uma retração de 61,8 no tempo gráfico diário.
Mas um ponto aqui interessante pelo semanal seria esse movimento aqui, um pouco semelhante ao Ibov, né? Então lá teve esse engolfo aqui também. Então essas últimas 4 semanas brigando aqui, muita sombra, e essa semana atual, praticamente engolfando aqui as últimas 4. Então movimento forte semanal de ânima. Em relação ao açaí, segurou aqui nessa retração de 61.8, superou aqui, ativou a compra da 61.8. O que não está tão animador aqui nesse ativo seria o volume. Então a gente tem um volume muito abaixo da média, né? Então mesmo hoje que tem subido 2,87%, deixado um candle legal, o volume foi bem fraco. Então isso aqui não é um sinal muito bom, né, para você efetuar uma compra. Então esse aqui é um ponto para ficar em alerta, em açaí. Próximo ativo, Itaúsa, ITSA4. Pelo semanal, está brigando aqui justamente em cima dessa resistência, nos R$ 9,85, tem brigado. Deixou um candle interessante aqui em cima, um candle também, praticamente engolfando as últimas 4 semanas, e volume acima da média também. Mas é interessante que rompa aqui esse ponto, né? Então, pelo diário, deixe um candle aqui que mostre briga, mostre força, para aí entrar com um stop um pouco mais reduzido, né? Hoje, comprando aqui, pelo semanal seria um stop bem mais caro. Então, da superação, a gente falaria um stop de 3, quase 4%, né? Não é tão absurdo assim, mas é necessária a confirmação desse rompimento. Tem que confirmar o rompimento dessa resistência. Próximo ativo, Via Varejo, Via 3, deixa eu ver aqui. Pelo semanal, eu até pensei que talvez estivesse fazendo aqui um Joy de Nápoles, mas não chegou a fazer. E a retração de 61.8 é um pouco mais acima dos R$ 2,09 que já havia perdido. Então pode ser que deixe um movimento de briga aqui próximo a essa retração. Então tem que observar essa semana, ver que tipo de candle deixa aqui. Que aí a gente poderia até pensar no tipo de operação para buscar esse movimento. Em relação a Joy de Nápoles, faltaria muito ainda. Teria que ficar brigando aqui mais ou menos nesse ponto enquanto a média de 3 encosta para que houvesse essa operação, e aí uma operação aqui tentando buscar antecipar o pivô, né? Lojas Renner, LREN3, é um ativo que está aqui numa retração de 61.8 pelo semanal, segurou aqui nesse ponto, esse candle 29, que representa esta semana, segurou aqui. Então, caso haja superação deste candle na próxima semana, ativaria esse setup, né? Setup de compra de 61.8. O stop aqui seria na faixa dos 5%, não stop caro por ser no semanal. Pelo tempo gráfico diário, vocês veem os candles aqui, né, justamente em cima da 61.8 pelo diário, tem segurado aqui e hoje deu uma boa subida, né, subiu 2%. Então, em relação ao BV, o BV mostra um pouco de recuperação aqui nesse ponto e o volume melhorou bastante, viu? Esses últimos 5 dias, essa semana, vocês veem candles aqui brigados, né, candles pequenos, mas o volume já deu uma boa melhorada em Lojas Renner. Próximo ativo, Sequoia. Sequoia é um ativo que estava aqui numa consolidação, né, rompeu para baixo, então teve até um pullback. Vocês veem aqui este candle aqui acho que esse aqui foi de segunda-feira. Tentou recuperar aqui, estava tendo uma alta de 5%, perdeu para baixo. Então, um movimento mostrando força vendedora, volume alto também nessa queda. O alvo aqui dessa consolidação já perdeu, né? Então, um cenário bem complicado. E o OBV, que estava bonito desse ativo, simplesmente derreteu. Mas levando em consideração o ponto que está aqui hoje, praticamente seria realmente a representação desse movimento de queda. Próximo ativo, CEA Modas, CEAB3. É um ativo que eu havia comentado que eu esperaria um toque na 61.8, que deixasse o setup de venda aqui. E agora, tocou hoje, né? Então, deixou aqui um candle que mostra força vendedora nesse ponto. Caso perca a mínima de hoje, né? A mínima de hoje, já ativaria a operação de 61.8. Lembrando que é um ativo que o OBV já mostrava um sinal aqui de perda e ativou um trap. Então, tem um trap ativado,
e agora está na região de 61, então um cenário um pouco melhor para venda. Em relação a Joy de Napoli, para ativá-lo teria também que perder este candle, né? Fechar abaixo da média de 3 e perder o candle seguinte, então seria um stop um pouco maior se comparado com essa retração de 61,8 no momento. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham uma boa semana aí, um bom final de semana, descansem, curtam o vídeo e até a próxima.